E aí galera desenhista, beleza? Eu sou o Denilson e neste vídeo pessoal estarei ensinando a você a desenhar o Luffy, mas é o Luffy transformado, o Luffy Gear 5, passo a passo, desde o esboço, esbodo não, nem sei o que é esbodo, esboço até a pintura, passo a passo. Então galera, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal para não estar perdendo conteúdo como este, então já transforma o like aí no Gear 5. Então, sem mais delonga, bora pro vídeo. A primeira coisa vai ser a medida. Eu peguei a régua, foi de 0 a 12 cm no meio da folha. Por que eu fiz isso? Para ser a divisão do rosto, é onde vai dar a forma do rosto. Porque fazendo essa cruz, já vai dar para eu fazer o maxilar do Luffy, a mandíbula dele, né? Vamos se dizer assim. E também fica mais fácil para estar fazendo o alinhamento dos olhos, do cabelo, a forma como eu quero o rosto dele. E a forma que eu queria fazer seria um pouco de diagonal assim, bem de leve mesmo. E também já dá para fazer o sorriso dele também. Já, é uma coisa que, por exemplo, essa divisão, essa cruz que eu fiz, demonstrando para você, já ajuda bastante coisa. Tipo, meio que poupa tempo, sabe? Poupa muito tempo para desenhar, porque como eu tô fazendo aqui o Luffy, em vez de estar fazendo o esboço do Luffy Gear 5, fazendo o círculo, fazendo a cruz, não, a gente já tá poupando tempo, sabe? Já poupei tempo aqui mostrando para você uma forma de como você pode estar fazendo o desenho mais rápido. Agora o olho aqui do Gear 5 do Luffy, você vai desenhar como? É coisa simples. Na sobrancelha dele é meio que um caracol, sabe? Um caracol. O cabelo dele é uma coisa bem solta mesmo, bem de leve. Você pode ver que eu fiz um círculo no olho dele. E aí, se você for observar que a sobrancelha, como eu estou demonstrando para você, é uma coisa bem solta, bem leve. É um caracol. É como se fosse o símbolo da aldeia da folha. Só que você vai fazer e vai esticar a ponta, entende? É coisa bem simples mesmo, bem simples. Não é difícil. Eu estou explicando aqui para você e demonstrando também, porque fica de uma maneira melhor. E se você tiver alguma dúvida ou alguma ideia que eu possa estar melhorando aqui no vídeo, eu vou estar trazendo, vou estar tentando fazer o possível para trazer o melhor conteúdo para você. Eu quero estar podendo ajudar. Ah, tem bastante gente que sempre está perguntando algumas coisas, mas ter o seu feedback, saber se eu estou fazendo um bom conteúdo, estou explicando bem, é muito importante para mim, tá bom? Porque eu quero trazer um conteúdo melhor, cada vez melhor, cada dia que se passa, porque aqui nesse canal eu posto vídeo um dia sim, dia não, de vídeo longo e de vídeo curto. E a maioria dos vídeos eu falo, então eu quero muito poder trazer um conteúdo melhor para você. Agora voltando aqui, você pode observar que eu fiz o cabelo do Luffy. O cabelo do Luffy é bem simples, é um cabelo bem solto, é bem leve, é como se fosse, como pode-se dizer, uma moeba. É isso mesmo, uma moeba. Só que o cabelo dele não tá indo nem tipo muito para cima e nem tá muito para baixo, entende? Tá solto. Então você precisa fazer o quê? Precisa fazer umas curvas, pegar de leve. Agora vindo aqui na parte do chapéu dele, o chapéu de palha, ah, é o cordão mesmo, coisa bem simples. Vai ter uns determinados momentos que vocês vão ver que eu uso a régua, mas é uma medição que eu faço. Por exemplo, da orelha direita para a esquerda, a direita tá um pouco, tá assim, 1 cm a mais alta que eu fiz. Porque eu tava olhando na referência que é uma coisa bem leve, que é mais alta, é pouca coisa mais leve. Então eu coloquei 1 cm assim de diferença usando a régua. Tipo, você pode falar assim, ah, Lenilson, não faz diferença, mas os pequenos detalhes que fazem a diferença, sabe? No nosso desenho. Então é uma coisa que eu, eu recomendo para você, que é o seguinte, tenta se atentar um pouquinho nos pequenos detalhes, porque os maiores detalhes a gente não vai se atentar, sabe por quê? Porque a gente já tá vendo, então já vai arrumar no automático. E se é uma coisa pequena, a gente vai arrumar e vai estar procurando, tipo, olhando assim, nossa, onde é que eu errei? Onde é que eu posso estar melhorando? Então, essa parte aqui que eu estou fazendo é a parte do
esboço. Agora indo para line art, vai ter uns pontos que, se você for observar, tem umas partes que eu faço grossa e outras mais fina, porque você pode ver que sempre do começo, indo até o final da ponta, eu afino, porque é meio que, como se pode dizer, é o luz e sombra. Na hora da pintura, quando você for ver, você vai ver que vai fazer sentido o que eu tô falando agora. Mas é como se fosse, né, degradê. É mais ou menos isso, mas você vai entender na parte da pintura que eu vou conseguir explicar de uma forma melhor para você. Na parte do olho do Luffy, é grosso mesmo desse jeito. O olho do Gear 5 é de uma forma grossa mesmo. Então, quando você for passar a caneta, passa de uma forma um pouquinho grossa, não muito. Você pode ver que eu passei um pouquinho ali. E tenta não fazer 100% redondo. Pode fazer um pouquinho, tipo, desproporcional tal, para dar aquele sentimento que o olho dele tá tremendo, porque se eu tava olhando bastante as referências, o olho do Luffy me dá uma impressão que o olho dele é tremido, sabe? Não é aquele olho, uma esfera perfeita. Eu não sei você, comenta aí aqui nos comentários se para você também dá essa impressão que o olho do Luffy se é tremido ou é uma esfera perfeita. Para mim dá uma impressão que é uma esfera imperfeita, entende? E galera, se você quiser aprender a desenhar, melhorar suas técnicas, eu vou estar deixando aqui no primeiro link na descrição um, um link assim para você estar acessando, conhecendo o Como Desenhar Melhor 2.0. É um curso que está me ajudando, eu estou fazendo e está me dando bastante resultado. Então eu estou fazendo essa recomendação para você. É um curso legal, ah, tem bastante coisa, por exemplo, ensinando desde o zero. Quando eu falo do zero mesmo, ensinando desde o primeiro princípio, que é linha, tipo, o Anderson Silva, ele pega assim na sua mão e vai te explicando desde o zero. Agora, vindo aqui para a pintura, que eu fiz? Eu fiz uma coisa bem simples. Você pode ver que eu estou passando em camadas, mas o tom de pele do Luffy, de acordo com a referência que eu estava fazendo, tem quatro tons. O quatro tons era o quê? Um tom escuro, um tom médio, aí tinha um tom claro e tinha um tom que era mais claro. Só que o tom escuro, ele estava, como pode-se dizer, mais escuro do que o normal. Não chegava ao ponto de ser o preto, como você pode ver. E esse tom mais escuro era da orelha esquerda. Então o que que eu fiz? Eu vim com marrom mesmo, fiz três camadas e na última camada eu vim passando com força mesmo. Aqui na pele, o que que eu fiz? Eu só passei o marrom uma vez, depois eu fiz uma outra camada e depois eu vim de novo, só que eu vim com uma camada um pouco mais leve. Aí ficou dessa forma, por isso que tá tendo essas diferenças. Mas o lápis foi o mesmo lápis que eu usei. Você pode estar olhando assim, não, Denis, você usou outro lápis. Não, mas foi o mesmo lápis, foi trabalhando em camadas. Agora, nessa parte do tom de pele que eu estou usando o canela e o marrom, trabalhando em camadas também. Aí você pode se perguntar, mas Denilson, por que você fica trabalhando em camadas? Fica fazendo do um tom claro e depois você vem com outro lápis por cima, depois volta com o mesmo lápis e de novo finaliza com o lápis que seria o canela, como vocês podem estar vendo. Eu estou trabalhando em camadas aqui. Mas o que que acontece? Se eu fizer, por exemplo, eu passei o marrom, depois eu venho com canela direto e passo com força. Vai ficar tipo um risco, vai ficar umas bolinhas brancas, não vai estar uma mistura perfeita, entende? Vai ficar uma coisa aí estranha de se olhar no seu desenho. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já acontecia bastante comigo. Por exemplo, eu ia misturar as cores, ficava sempre um risco e eu não entendia o porquê do risco. E eu ficava assim, caramba, fica esses riscos aqui. Aí eu achava que a culpa era do material, o material não tinha qualidade, mas a culpa não era do material, a culpa era minha. E os lápis que eu estou usando não é Faber Castell, não é Prismacolor, é o lápis de cor multicolor.
o lápis baratinho, 24 cores. Eu estou usando a linha também 12 tons de pele, 12 tons de pele, mas eu só usei apenas 3 lápis para você ver. No desenho tem 4 tons e usei só 3 lápis. Tá vendo? Não é questão do material, é saber a técnica. Por exemplo, ó, novamente ali do lado do cabelo do Luffy fazendo tom de pele. Eu fiz o quê? Eu vim com marrom fazendo camada, vim com canela, depois vim com marrom de novo, passando um pouquinho mais forte, e depois eu vim com o canela. Como vocês podem ver, eu faço isso em todas as partes do rosto. E fazendo isso, é como eu disse, vai ficar sem bolinhas brancas no rosto, não vai ficar aquele risco, aquele tipo de risco. Eu não sei o nome exato. Se você souber o nome exato, coloca aqui nos comentários para que eu possa estar falando nos próximos vídeos e estar informando as outras pessoas de uma forma melhor também. Mas fica um risco estranho, fica um risco esquisito. Tipo, ó, você, ó, que nem o marrom. Eu passei o marrom e vim com o marrom passando isso. Marrom, aí eu vim com canela. Só que aí se eu passo o canela com força já em cima do marrom, vai ficar um risco. Fica aquele risco, sabe, de mistura com lápis de cor. Por quê? Eu não soube misturar as cores direito. Tem que saber trabalhar. Ou até mesmo retocar. E o que seria retocar? Retocar seria o que eu acabei de fazer. Você viu que a parte do lado do olho do Luffy, a parte clara do tom de pele, já estava pronta, já tinha passado. Só que depois eu voltei e passei de novo, porque eu dei um retoque. Eu reforcei as cores. Eu não passei com força total, eu passei com um pouco de força em movimentos circulares e depois eu voltei passando com força. Você pode ver que eu faço isso até mesmo na parte clara, mesmo usando um único lápis. Por quê? Você pode pensar assim: ah, Denilson, essa parte aqui é clara do rosto do Luffy. Essa parte do rosto do Luffy Gear 5 é clara, então eu não preciso fazer camada, porque eu não vou misturar com outro tipo de lápis. Eu posso sim vir passando com força, mas se você fizer isso, o que, que vai acontecer? Vai ficar os espaços brancos, entende? Aí não vai ficar um resultado tão legal, vai ficar umas bolinhas brancas tal. Você pode até olhar assim: nossa, a pintura ficou boa, mas essas bolinhas brancas judiou do desenho. Agora você pode ver que eu tô com a caneta e eu tô fazendo uns riscos. E esses riscos são o quê? São os machucados do Luffy. Por quê? Ele tá lutando, né? Eu não sei quem assistiu o último episódio. Eu ainda tô assistindo One Piece, eu ainda tô bem lá no começo. Tô lá pro episódio 50, 54, isso mesmo. Eu tô no episódio 54, então eu tô lá atrás. Eu tô muito lá atrás. Mas, na referência, ele tava bem machucado. Aí o que que eu fiz? Você, para fazer esses riscos, você vai passar por cima depois da pintura. Aí você pode pensar assim: ah, Denilson, mas por que eu não faço antes quando eu já estou fazendo a line art? Porque quando você for fazer a pintura por cima desses riscos de ferida, o que, que vai acontecer? Você vai passar por cima e vai meio que cobrir. Não é cobrir, vai deixar esses riscos mais claro e não vai dar um resultado legal. Vai ficar uma cara bem, sabe, bem amadora, tal. Então para dar aqui aquela cara mais assim, tipo, assim alguém olhar assim, ou o menino ou a menina sabe o que faz, tipo, vai olhar assim, nossa, a pintura dele ficou assim, assim, assim. Ou às vezes alguém, você conhece um amigo aí seu, desenha também, e geralmente sempre, por exemplo, sempre a parte do contorno está um pouco mais clara do que o normal, e quando for ver o seu desenho, vai olhar assim, ué, porque a line art dele está um pouco assim, mais escura, vamos se dizer assim, como exemplo, por enquanto. Aí você explica para ele, ó, eu vi um vídeo assim, 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 não precisa falar o nome do meu canal se quiser, mas aí você fala assim, ah, eu vi um vídeo assim, assim, que se você fizer dessa forma, você vai estar deixando a pintura.
melhor, vai dar deixando a pintura mais viva. A pintura não vai cobrir o, a caneta. E você pode ver que eu estou usando o pincel. E por que eu estou usando o pincel? Porque você pode ver, por exemplo, se você voltar um pouquinho o vídeo, a orelha esquerda estava mostrando um monte de brilho e sumiu de uma hora para outra. Por que isso? Eu estou desafiando você, se você sabe, hein? Eu estou desafiando você. Comenta aqui nos comentários se você sabe antes de eu dar a resposta. Mas eu fiz isso por quê? Para tirar o excesso de cera. Uma que se eu fosse passar a mão por cima, principalmente, eu comecei pela pele, tinha bastante parte branca. E eu fosse passar com a mão, eu ia acabar manchando de uma forma colorida. A cera do lápis ia grudar na minha mão. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei o pincel, vim em movimentos circulares para tirar a cera grossa, e também o excesso de cera que fica geralmente no papel. Quando fica aquele brilho, dá para ver que o movimento do lápis que você fez. Entende? Então, se você fizer isso sempre nos seus desenhos, vai dar um vai parecer que você imprimiu o desenho. Isso que vai aparecer. Vai dar essa cara. Agora, vindo aqui para o cabelo, você pode ver que eu passei o cinza bem de leve, só que não é qualquer cinza, foi o lápis HB que eu usei. Eu fiquei pensando bastante qual tom que eu ia usar, porque eu estava observando bastante o cabelo do Luffy, o Luffy Gear 5. Eu estava vendo assim, caraca, o cabelo do Luffy tem uma pegada um pouco azulada, mas também não é muito cinza. Aí o que, que eu pensei? Eu preciso de um lápis específico. Aí eu pensei, o HB provavelmente dá conta. E você pode ver que tem um papel ali do lado. Eu testei antes. Então é uma recomendação que eu faço para você, que é o que? Se você tem uma dúvida de pintura, por exemplo, caramba, como é que eu posso chegar nesse tom? Por exemplo, o cabelo do Luffy Gear 5 aqui é um pouco azulado. É um azulado voltado para o cinza, pouca coisa. Mas você fica assim, como é que eu vou chegar nesse tom? Pega um papel à parte, testa ali, testa ali, faz uns 3 testes, como eu fiz ali, como você pode ver. Eu fiz 3 tipos de teste, um escuro, um médio e um claro. Aquele tom claro ali não tinha dado certo porque eu tinha usado o lápis de cor, mas aí eu percebi que eu poderia usar o HB e deu certo. Eu testei direto no desenho, mas é uma coisa que eu não recomendo para você, porque se você errar, você vai errar no desenho. Então é meio chato recomeçar tudo desde o começo. É, eu até meio que arrisquei se for olhar dessa forma. E se você tiver interesse em participar de uma comunidade, interagir com outros desenhistas, a galera que desenha, eu vou estar deixando aqui no link na descrição a nossa comunidade no grupo do WhatsApp. É uma comunidade, mas lá tem 3 tipos de grupo para caso qual que você se identifica e para você participar aqui do canal. Tem 2 grupos lá que é o seguinte: um grupo que é desafio semanal, por exemplo, eu posso estar mandando um desafio sim, um tema temático, você desenhar o Luffy Gear 5 e eu tá reagindo ao seu desenho, tá divulgando o seu Instagram, divulgando assim entre aspas, né? Mas para todo mundo se conhecer, entende? Isso que eu quero dizer. Eu espero estar me expressando bem. E tem outro grupo que seria um desafio assim semanal, collab com os inscritos. Por exemplo, você fazer um desenho seu, ou pegar o seu melhor desenho que você já fez, ou tentar refazer tipo um antes e depois, e tá mandando, e eu tá reagindo, vendo a sua evolução, tipo, 2020 e 2023. Eu ia achar bem legal. E essa é a ideia do grupo. E o terceiro grupo é um bate-papo, conversar com vocês, tirando dúvida, ou às vezes você pode ter alguma ideia de vídeo, ou às vezes você quer conhecer outros desenhistas, quer poder estar interagindo. Então vai estar aqui no link na descrição, logo abaixo do Como Desenhar Melhor 2.0.
Dá uma olhadinha lá no Como Desenhar Melhor 2.0. Agora, nos olhos, o que, que eu fiz? Eu vim com um roxo e depois eu vim com um rosa. Nas bordas roxo e indo para o centro rosa, clareando. De uma forma simples e fácil. E se você quiser melhorar suas técnicas, ao lado direito eu estarei deixando life hacks de desenho para melhorar suas técnicas. Fique com Deus, até a próxima.